Em nome de Jesus, amém. Toma assento. Então estamos na campanha da família e hoje vou falar de famílias em ordem. Fala assim, famílias em ordem. Querido, o texto que eu li, na tradução que eu li, diz assim, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, pois nosso Deus não é um Deus de desordem. Em algumas traduções está de confusão, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Se Deus não é um Deus de desordem, Ele é um Deus de ordem. O nosso Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Quando eu leio esse texto, alguém vai lembrar de alguma vez que eu ministrei esse texto aqui nesse lugar e falei isso justamente que eu vou falar agora, que onde não há ordem, não há paz. Porque o nosso Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Ou seja, se está em desordem, não tem paz. Se está em ordem, tem paz. E o tema que nós vamos ministrar hoje, famílias em ordem, vai falar justamente disso. Onde há ordem, há paz. Onde há desordem, não há paz. O nosso Deus é um Deus que age pela ordem. É um Deus que preza e prima e começa tudo pela ordem. Porque na ordem de Deus tem paz. Na organização de Deus tem paz. E naquilo que está desordenado, Deus não está ali. Se Deus não está ali, ali não tem paz. E o que é ordem? Ordem é organização, é asseio, é limpeza, é higiene. Pôr em ordem é organizar. E organizar é colocar cada coisa no seu devido lugar. Pôr em ordem é organizar as coisas. Organizar as coisas significa colocar cada coisa no seu devido lugar. Como assim cada coisa no seu devido lugar? É que cada coisa tem o seu lugar para estar. E nem sempre aquilo que aparentemente está organizado está. Porque pode estar com aparência de organizado, mas pode ser que aquela chave não é para estar no lugar da faca. Aquele tapete não é para estar no lugar daquela cadeira. Ainda que você chegue no ambiente e pareça estar em ordem, a ordem significa que cada coisa está no seu devido lugar. Então, além de as coisas ficarem em desordem, elas têm que estar no devido lugar. Porque só há paz onde há ordem. E colocar em ordem é colocar cada coisa no seu devido lugar. Ocorre que a gente começa a trabalhar com a igreja, trabalhar com as pessoas, trabalhar com as famílias, e a gente observa que nas famílias muita coisa está fora de ordem. E por isso não há paz. Ou na verdade, muitas vezes a gente começa a trabalhar com as famílias porque as famílias não estão em paz. E quando a gente vai começar a entender por que não estão em paz, a gente percebe que elas não estão em ordem. As coisas não estão no seu devido lugar. Porque só tem ordem quando as coisas estão no seu devido lugar. Então ali tem paz. Está comigo? Está entendendo? Amém ou não amém? Só encontramos as coisas quando elas estão em seus devidos lugares. Só vai encontrar a chave quando ela estiver no lugar da chave. Só vai encontrar a carteira quando ela estiver no lugar da carteira. Apesar de algumas pessoas serem como eu, que um dia eu lembro muito bem que eu estava com, assim, Fernanda, rodando em torno do carro, a minha carteira, eu não achei minha carteira, você viu minha carteira, você pegou minha carteira, aí ela olha e fala assim, é essa que está na sua mão? Às vezes acontece isso, olha só como é que acontece isso. Com você também, cadê minha chave, cadê minha chave, cadê minha chave? Está aqui a chave na tua frente, não está vendo na tua mão. Mas, via de regra, a gente só encontra as coisas quando elas estão no devido lugar. Então, quando você vai a um determinado lugar lá na sua casa buscar um objeto que deveria estar naquele lugar, o que você espera é encontrar aquela coisa no seu devido lugar. Também há um outro problema. Os homens não conseguem achar as coisas. E aquilo que a gente conhece que é bem verdade, né? Amor, onde é que está a minha meia? Está na segunda gaveta. Eu não estou achando nada. Não estou achando. E tu está olhando para a gaveta. Aí ela vem assim de olho fechado. É essa aqui? No lugar onde ela falou que estava. A gente que não encontra. Mas normalmente a gente encontra as coisas quando estão no devido lugar. E aí a gente precisa entender o que tem a ver isso com família, o que tem a ver isso com a nossa vida. É que o seguinte, querido, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, antes de Deus entregar o mundo para a humanidade, para Adão, Ele colocou o caos em ordem.
Antes Deus falou assim: Adão, agora toma a terra, cuide dela, dê nome aos animais, cultive o campo, guarda tudo, protege tudo. Antes de ele falar isso, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face do caos. Então Deus primeiro colocou o caos em ordem, que deixou de ser caos, e então entregou para o homem. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem, porque Ele quer estabelecer ali a sua paz. Porque quando está em desordem não tem paz, porque onde está em desordem não tem Deus. Irmãos, por vez, mais de uma vez já aconteceu o que eu vou falar agora. A gente chega no ambiente para fazer um momento de oração, para ter um momento de ministração, ou a gente vai pregar em algum lugar, e a gente observa alguns ambientes, e aí o Espírito Santo fala na hora, olhando o ambiente conforme ele está, ele fala assim: esse lugar está fora de ordem. Por quê? Porque aquilo que está no natural é reflexo do mundo espiritual, querido. Uma vez eu cheguei lá na igreja que eu congregava, e olhei o ministério de louvor lá, Marcelo, tinha um banco assim que ficava na lateral da igreja assim, o altar aqui, o banco ficava ali, era o banco do ministério de louvor que ficava atrás da bateria, a bateria ficava naquele canto, e o negócio estava daquele jeito, um furdunço, e o Espírito Santo falou assim: é assim que está o ministério. Em 3 meses estourou um escândalo dentro do ministério, porque estava fora de ordem, estava uma bagunça. Onde está a bagunça não é reino de Deus, é reino das trevas. Está comigo, amém? Ou não? Quando você quer organizar a casa, o que você faz? Você acende a luz, você abre a janela, você traz a luminosidade para dentro. Por quê? Porque para colocar em ordem tem que ter luz, e luz é Jesus. Ninguém consegue varrer uma casa e deixá-la bem varrida no escuro, é necessário acender a luz. Ninguém consegue procurar a dracma perdida, aquilo que está perdido por causa da desordem, se estiver no escuro. Primeiro acende-se a luz, depois varre-se a casa. Ou seja, para encontrar o que se perdeu, é necessário primeiro colocar a casa em ordem. Porque onde não há ordem, não há organização, não há paz, não há presença de Deus. Porque o meu Deus não habita na desordem, Ele habita na ordem, porque Ele traz a paz. Quando Jesus desceu do Getsemane, Ele entrou no templo, e o templo, que era a casa de Deus, estava uma balbúrdia, estava uma bagunça, era mercador para um lado, era garoto de passarinho para o outro. Jesus literalmente chutou o pau da barraca e falou assim: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de ladrões, num covil de salteadores. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Então Ele quebrou tudo, Ele limpou tudo, e a Bíblia vai dizer que depois disso vieram os enfermos e Ele os curou. Só tem cura onde há ordem. Só tem cura onde cada coisa está no seu devido lugar. Amém ou não amém? Não tem como Deus agir na vida de um desorganizado. Por isso, o início da obra de Deus na vida de alguém é colocar as coisas em ordem. E aí você aceitou Jesus, você veio para a igreja, e como eu disse em outro dia atrás, parece que depois que você aceitou Jesus, as coisas ficaram mais bagunçadas. Parece que quando você aceitou Jesus, as coisas ficaram mais fora da ordem. É porque antes de colocar em ordem, Ele vai dar uma sacudida em você. Eu uso muito a ilustração de uma dona de casa quando resolve fazer aquela faxina. Não tem Jonathan, quando a Maria fala assim: Jonathan, não vem nem almoçar em casa hoje, que hoje eu vou botar o seu bermudão e eu vou dar uma faxina na casa. O Espírito Santo faz a mesma coisa com a gente. E aí o que acontece? Aí o Jonathan sai para trabalhar, você vai para trabalhar, a tua avó pega seu calção, sua camiseta, e aí bota o som bem alto no louvor lá do reteté, e começa a limpar a casa, e varre para cá, e arrasta a mesa para lá, e pega a cadeira, põe em cima da mesa, e joga água aqui, e afasta o móvel ali, e varre o canto que estava com poeira, sobe em cima da escada, tira o que estava sujo de cima do armário, dá uma limpeza, e de repente está dando a hora do almoço, e você está passando perto da sua casa, você fala assim: poxa, eu não ia nem almoçar, mas já que eu estou perto de casa, eu vou dar uma chegada lá. Quando você entra lá, Felipe, a casa está mais bagunçada de quando você saiu. Porque tu chega lá, o sofá está lá no meio da sala, o tapete está enrolado lá na varanda, e é água para cá, é vassoura para lá, e quase tu toma um balde de água na cara. A mulher está limpando tudo, você fala: mulher, que bagunça é essa? Ela: bagunça não, estou botando em ordem. Assim é a nossa vida. O Espírito Santo começa a sacudir, mover as coisas de lugar, tirar as teias de aranha, tirar aquele pó do canto, aquele negócio escondido debaixo do armário, tirar as baratas do armário, ele começa a tirar um monte de coisa da tua vida. E no meio do dia parece que a coisa ficou pior do que era. Só que aí você fala assim: eu vou meter o pé, e vai para a rua, come um sanduíche, e vai, conclui a jornada de trabalho. Quando é 6, 7 horas da noite, você volta, e você entra assim pela porta, sente aquele cheirinho, cheiro da limpeza.
e tudo no lugar. Assim é o processo de santificação na vida do crente. É assim que Deus faz na nossa vida e na nossa família. Parece que as coisas ficaram piores do que estava. Não, Deus só está começando a colocar em ordem. E depois que Ele colocar em ordem, a paz dele vai estar estabelecida. Amém ou não amém? Aplauda o nome de Jesus. E como estamos falando de família, eu ministrei na outra vez, uma família em ordem. Então uma família em ordem, que é o tema da palavra hoje, família em ordem. Uma família em ordem é aquela cujo casamento, o matrimônio é saudável. Porque nós já ensinamos aqui que o matrimônio, a família abençoada é a família que tem um matrimônio saudável. Filhos abençoados são os filhos que têm os pais com seu matrimônio abençoado. Filhos com suas emoções estáveis são os filhos que têm os pais com matrimônio estabilizado. Então a família em ordem é aquela que tem o casamento dos pais. O casamento daquela família é saudável. Se seu casamento está em desordem, ele pode acabar em divórcio. Se o seu casamento é naquela balbúrdia, ele pode acabar em desordem. E quem já teve essa má experiência, começa a refletir sobre isso, vai observar um monte de coisa que você mesmo não colocou em ordem. E agora, para começar a colocar em ordem, dá um trabalho danado. Porque você quer arrumar, o outro vem bagunça. Porque não há mais os acordos, não há mais as coisas organizadas. Então a família saudável é aquela cujo casamento é saudável. O que mantém um casamento, querido, não é o amor. O que mantém um casamento é a ordem. Que é isso, pastor? Não, é. Quem aqui já ouviu alguém dizer assim: eu amo demais aquela moça, mas não dá mais para viver com ela porque eu não aguento isso. Ou eu amo demais aquele homem, mas não dá mais para viver com ele porque ele é assim. Apesar de amar, não dá para estar junto. Por quê? Porque não tem ordem. Quem já ouviu isso? Só eu ouvi isso, gente? Ah, tá. Então, ainda que tenha muito amor, se não tiver a ordem, não tem casamento, irmãos. Eu não peguei porque é rosinha. E eu tô todo bonitão de branco, combinandinho aqui. Aí pega um negócio rosa, vai aparecer no vídeo. Meio fora de ordem. É dela, tá? Mas se é dela é meu, né? Então é tudo nosso. Gente, o que mantém um casamento não é o amor, é a ordem. Porque por mais que você ame essa pessoa que está do seu lado, se ela não te ajudar a manter as coisas em ordem, sair da ordem, você não vai conseguir ficar junto, por mais que ame. Eu já ouvi gente falar assim: pastor, eu amo demais a ponto de morrer por amor, mas eu prefiro morrer do que continuar junto. Por quê? Porque não tem ordem. Isso é muito sério. O que mantém o matrimônio é a ordem. Por quê? Porque na ordem de Deus tem paz. Se Deus está ali, Ele vai botar tudo em ordem, vai organizar tudo. Vai ter amor, vai ter paixão, vai ter cuidado, vai ter carinho, vai ter asseio, vai ter tudo. Mas se Deus não estiver ali, querido, vai virar uma balbúrdia. Está me entendendo? Amém ou não amém? Os homens casam, mas ainda tem cabeça de solteiro. Os homens casam, tem cabeça de solteiro. Só que as mulheres casam e continuam com cabeça de solteira também. E aí, querido, não dá para viver como solteiro depois de casado. Vida de casado é vida de casado. Ah, pastor, mas quando eu casei, ela sabia que eu gostava de jogar um futebol no final de semana. Querido, você alinhou isso com ela antes do casamento? Não, então agora está em desordem, ela não quer que você vá. E você quer ir. E aí, querido, tem que sentar e alinhar, fazer os acordos. Porque os acordos colocam as coisas em ordem. Você casou, mas você continua, filha, ali, achando que o seu pai é o seu herói. Seu herói é teu marido, irmão. Irmã. O homem da sua vida deixou de ser o seu pai quando você largou a casa do teu pai e foi morar com teu esposo. Ele é o homem da tua vida. E por mais que você não queira, você acaba fazendo comparação do seu marido com o teu pai. Só que agora você já está com o marido, já se fez uma só carne. Como é que vai fazer? Vai ter que colocar esse casamento em ordem. Irmãos, nada contra os homens jogarem videogame. Mas tem homem que só quer saber de videogame. Deixa eu contar um testemunho meu. Tem um bocado de ano, né? A gente morava lá, ali, em Itaguaí. Pedro era pequeno, Pedro já está com 23.
Então Pedro tinha uns 2 anos de idade, algo assim. O meu irmão comprou um PlayStation. Maneiraço, né? O meu videogame mais avançado que eu tive na minha vida era um CCE, antigamente quando eu era criança. Meu irmão comprou um PlayStation. E aí, ele ficou naquele negócio, eu fui pra casa dele, aprendi a jogar, fiquei viciado naquilo, e ele me emprestou, levei pra casa. Aí, primeira noite eu fui, tá, segunda noite eu fui, na terceira noite, tô eu lá, Renan, no futebol, tá. Aí a Fernanda saiu do quarto e falou assim: ei, isso aí é melhor que eu? Irmãos, desliguei correndo, botei na caixa, no outro dia de manhã, toma que isso não me pertence. Porque eu estou colocando minha vida fora de ordem. Você está vendo? O problema não é jogar, o problema é substituir. As coisas ficam fora de ordem. Então, a gente casa, tem que ter cabeça de casado, e não de solteiro. Amém ou não amém? Família em ordem é aquela cujo casamento é saudável. Não existe na vida uma relação que vai mais nos exigir do que o casamento. Onde nós vamos estar com nossos ânimos à flor da pele é no casamento. Onde vamos ter que viver mais na cruz é no casamento. Por quê? Porque depois que casou, querido, não dá para brigar e ir para casa de mamãe e de papai. Agora é para resolver lá dentro de casa. Casamento é a experiência de 2 pessoas resolvidas, ou deveria ser. Quanto mais mal resolvido, desorganizado você é, quanto mais doente você é. Quanto mais você não se posiciona em seu lugar de marido, de pai, de esposa e mãe, mais desorganizada é essa relação. Irmã, casou, você é esposa, você vira mãe. Eu também sou profissional. Você também é profissional, mas você tem que fazer tudo isso. Porque tem muitas irmãs que falam assim: não, agora eu também trabalho, aí eu vou dividir as tarefas com meu marido. Claro que vai, é só organizar isso para que isso aconteça. Agora você não pode se eximir também da sua responsabilidade de ser mãe. Porque tem mulher que opta por sua profissão e terceiriza a criação de filho. E quando terceiriza para uma mulher de Deus, glória a Deus. Mas quando terceiriza para uma tribulada, tu vai chegar em casa e teu filhinho vai estar lá, indo até o chão. Onde tu aprendeu isso? Com a educação que você deixou seu filho assistir. Não é regra o que eu vou falar agora, mas são acordos. Nanda e eu, ainda solteiros, acordamos o seguinte: quando nós tivermos nosso primeiro filho, você vai parar de trabalhar, porque ela trabalhava, você vai parar de trabalhar e vai cuidar dos nossos filhos, e eu vou bancar toda a despesa. Ela falou: tô dentro, é isso mesmo que eu quero para minha vida. E assim nós fazemos. Ela só voltou a trabalhar quando eu fiquei desempregado e estava na faculdade, então ela teve que voltar ao mercado de trabalho para ajudar no orçamento de casa. Quando eu voltei para a indústria, voltei, fiquei empregado, estabilizou, ela parou de trabalhar de novo, porque esse é o nosso acordo. O seu pode ser o seu, mas cumpra o seu. Cumpra o seu. Coloque em ordem as coisas. Não dá para ficar desorganizado, porque na desordem não há paz. Na desordem quem reina não é Jesus, quem reina é Satanás. Ele que é o rei da balbúrdia, ele que é o rei do furdunço, ele que gosta das coisas fora de ordem, bagunçada. Por quê? Porque é o ambiente onde ele domina. Família em ordem é aquela cujo casamento é saudável. Não adianta ser um grande homem de Deus na igreja, ser um grande pregador, uma grande mulher de Deus, e não souber ser uma família. Não adianta ser o que você quiser aqui de super aqui na igreja, super pastor, super intercessor, super ministro de louvor, super ministro de dança, super tudo, super. Em casa é nada. Não adianta. Ministério falido, sepulcro caiado, é só bonito por fora, por dentro está tudo podre. O nosso ministério começa dentro da nossa casa, na verdade dentro do nosso quarto. Quando me faço uma só carne com a minha esposa, e depois quando sai do quarto, no ambiente de família com os filhos, e a partir dali impactando positivamente com a presença de Jesus a nossa sociedade. Por que a sociedade está tão corrompida? Porque as famílias estão corrompidas. As famílias estão corrompidas. A juventude está corrompida. Os homens, as mulheres estão corrompidos. Está tudo fora da ordem, não estão no devido lugar.
Não adianta tentar vir me convencer. À luz da Bíblia e da ciência, existem 2 gêneros nessa terra: o masculino e o feminino. Quando tenta inverter isso, é desordem. Onde há desordem não há paz. Conversa com alguém que tenta mudar isso para tu ver se ele é feliz. Só da boca para fora. Senta para ter uma conversa sincera. Todo perdido, todo desorganizado, desorganizada, tudo com as referências cruzadas. É um negócio esquisito, que dá trabalho para organizar. Quem está me entendendo? Sabemos fazer tudo numa igreja, mas não sabemos ser família dentro de casa. Na igreja a gente sabe fazer tudo, em casa não sabe fazer nada. A gente não é família. A gente tem coragem, querido, de ficar brincando com o cachorro por 2 horas, lambe a cara do cachorro, beija o cachorro, e dá que pirou do cachorro, bota o cachorro nas costas, carrega o cachorro no colo, deixa o cachorro fazer xixi em cima, mas não consegue fazer um carinho na esposa, não consegue brincar com o filho por 10 minutos. Tudo fora de ordem. O cachorro pode dormir na cama, o seu filho não pode dormir contigo. Como assim? É porque filho não dorme com o pai, tem que dormir no quarto dele. Tá certo, e cachorro pode ficar junto com você? Na cabeça do filho, ele é pior que o cachorro. Na cabeça do filho, ele se acha pior do que aquele cachorro. É assim que começa a ter os problemas na família, irmão. Eu estou falando de coisa muito prática aqui, de coisas que a gente vive na igreja e no mundo, e com os amigos. A gente vê acontecendo o tempo todo. Fala assim: existe uma ordem para a família. Famílias saudáveis, em ordem, são famílias onde os matrimônios são saudáveis. Famílias em ordem têm paz. Em uma família em ordem, o homem sabe ser o sacerdote do lar, sabe ser o homem da casa e o pai da família. A família em ordem tem um sacerdote. Querido, sacerdócio fala de governo, fala de autoridade, fala de iniciativa. Uma casa onde tem um sacerdote, não tem um homem calça frouxa. Não tem um homem que deixa a mulher insegura. Numa casa onde tem um sacerdote, pode ser um menininho, um rapazinho, um senhorzinho, desse tamanho franzininho, mas se é sacerdote, querido, aquela casa dorme em paz. Aquela casa tem segurança, tem respeito. Sacerdócio fala de governo, fala de autoridade, de iniciativa. O homem é aquele que traz a palavra de Deus para a família. Quem é o sacerdote? É aquele responsável de trazer a palavra de Deus para dentro de casa. O homem é aquele que ensina a palavra à esposa e os filhos. O homem é aquele que põe a família à mesa e ensina a Bíblia, que ora junto. Esse é o sacerdote. Esse é o homem que traz paz para casa. O homem, o sacerdote da casa, é aquele que é referência de oração da família. Querido, as mulheres oram muito, e glória a Deus por isso. E precisa orar mesmo, e tem que orar cada dia mais. Só que a gente não ora nada. Elas oram muito, e nós deveríamos orar muito mais. Por quê? Porque é a responsabilidade do sacerdote atrair a presença de Deus na oração. Só que a gente terceirizou isso para as mulheres. Mais uma vez, mulheres, continue orando e orando muito. Vocês são bênção. Daqui a pouco eu vou pegar vocês, mas deixa eu falar com os homens primeiro. Daqui a pouco chega a vez de vocês. Só homens, que quem tem que levantar 3 horas para orar somos nós. Quem tem que ir para o monte buscar pela família somos nós. Quem tem que amanhecer na igreja no altar buscando pela nossa casa somos nós. É papel do homem. O homem que é sacerdote da família, em ordem, é aquele que coloca os limites e as regras para a família. Como assim? Estou saindo para trabalhar. Fala para os filhos: sua mãe vai mandar você fazer isso, você obedece sua mãe. Se eu chegar, sua mãe fizer queixa de mim, nós vamos conversar. Fizer queixa de vocês para mim, nós vamos conversar. Por quê? Porque o homem é aquele que impõe limites e dá autoridade à mãe para cuidar dos filhos. Porque a mulher é a gerente da casa, mas só é se o sacerdote dá autoridade para ser. Porque se o homem não dá autoridade para a mãe ser a gerente da casa, quando ele vira as costas, vira uma balbúrdia. E aquela mãe não tem autoridade para educar o seu filho, porque você não colocou o limite.
Você não foi o sacerdote. Isso é papel do homem. É papel do homem da casa. Está me entendendo, querido? É campanha da família, hein? Amém, amém? Josué capítulo 24, versículo 15, ele diz o seguinte: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolha hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. E ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que Josué fez aqui depois de conquistar, derrubar a muralha de Jericó, e conquistar a terra, e derrubar o gigante, aquela coisa toda? O que ele fez? Ele falou assim, ó: vocês façam como quiserem, na minha casa, eu e minha casa vamos servir o Senhor. Quem disse isso? O sacerdote da casa disse isso. Aqui é essa música que está tocando e todo mundo dança essa música. Por quê? Porque eu dou a direção, o sacerdote dá a direção. Cadê os homens da casa aí? Essa bronca é com a gente, rapaziada. Se o negócio está degringolando lá, o primeiro a errar somos nós. O primeiro a errar somos nós, que não colocamos os limites, não dissemos qual é a direção, que não levamos a palavra de Deus lá para dentro e não enchemos aquela casa com incenso da oração, da adoração. Amém ou não amém? Então, uma família em ordem é uma família cujo homem é um sacerdote do lar. Uma família em ordem é uma família em que a mulher sabe ser ajudadora idônea. Ajudadora idônea, mãe dos filhos, a esposa do marido e a gerente da casa. Ajudadora idônea, mãe dos filhos, esposa do marido e gerente da casa. E, para somar, profissional na sua área de trabalho, naquilo que você faz, profissional ainda. Porque isso aqui você agregou e está livre para fazer isso, mas essas 4 coisas você não pode deixar de fazer. Ah, mas eu faço muita coisa. É muita coisa mesmo. Por isso que a Fernanda optou, enquanto eu puder, vai cuidar dos filhos. Porque é muita coisa. Só cuidar dos filhos dá trabalho para caramba. O que significa ser uma ajudadora idônea? Ser idônea significa se adapta perfeitamente ao propósito para o qual se destina, que está apta ou tem competência para ocupar algum cargo, para realizar determinadas tarefas, competente, que expressa confiança, moralmente adequada, honesta e íntegra. Tem gente que quando fala assim, tem que ser ajudadora idônea, pensa que quer ser capacho. Ajudadora idônea é aquela que se encaixa perfeitamente, querido. A sua esposa não é seu capacho, é que sem ela você não funciona. É assim que funciona. Sem a Nanda, eu estou enrolado. Você, mulher, é essa ajudadora idônea, aquela que é capaz de encaixar-se perfeitamente no propósito que Deus tem para sua casa, para sua família. Tem competência para exercer todas as funções que eu estou falando aqui. Esse é o seu papel. Isso é ser idônea, mas ela também é mãe de filhos. Toda mãe deve criar seus filhos para o cumprimento do seu propósito. O objetivo da mãe nos filhos é fazer com que os filhos cumpram o seu chamado. Você tem que se dedicar aos seus filhos ao ponto que eles possam cumprir o chamado deles. Esse é seu papel, mulher. 1 Samuel capítulo 1, versículo 11 diz assim: ela fez um voto dizendo, ela quem? Ana, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes derem um filho, homem, e eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa aqui é Ana, esposa de Eucana, que é a mãe de Samuel. Ela era estéril e queria muito ter um filho, porque a outra esposa de Eucana, Penina, tinha filhos e ela não tinha. Você conhece esse texto? Ela no templo faz essa oração: se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele ao Senhor. E quando você continua lendo o texto, você vai ver que Ana fez cumprir cabalmente a promessa. Ela teve um filho, colocou o nome de Samuel como o Senhor ordenou. Depois do menino desmamado, ela levou para o templo e falou assim: está aqui para servir o Senhor conforme o voto que eu fiz a Deus. A mãe é aquela que tem que ajudar e cuidar do filho para que ele possa cumprir o chamado dele. Essa responsabilidade está sobre você, mulher. E o homem também, mas quem gerencia isso é a mulher. Está dentro da tua casa. Estava vindo agora ali, e sempre acontece. Eu entro devagarzinho, aqui nas ruas, muita gente na rua, e o que mais tem na rua? Crianças. Estou devagarzinho, 2 crianças vêm, faz assim na frente do carro e volta. Aí a mulher na calçada: fulano e fulano, olha o carro. O que adiantou isso? Já entrou na frente, filho. Não é, pã? Já entrou na frente. O que a mãe tem que fazer?
Não deixar ir. Cuidar. Já entrou na frente. É que a gente é prudente, vem devagarzinho, porque sabe o que acontece. Todo mundo que anda aqui sabe que isso acontece. E sabendo o que acontece, a gente vigia por nós e por todos. Mas se é uma situação de emergência, não dá tempo, irmãos. Não adianta, irmã. Não, mas eu falei. Não é falar lá não, é fazer acontecer. É fazer acontecer. Está comigo ou não está comigo? Só que a mulher, além de ela ser mãe, ela é a esposa de um marido. Fala assim, a mulher é mãe, mas também é esposa de um marido. E enquanto em algumas famílias que estão em desordem tem um marido calça frouxa, por outro lado, se o problema não está no marido, está na mulher que é briguenta. Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Tem mulher que é só o pai, filho. Provérbios 27, versículo 15 e 16. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são a mesma coisa. Olha que desgraça. Mulher briguenta e goteira é a mesma coisa, segundo a Bíblia, filho. Aquela coisa chata. Pink, 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 pink. E pinga, e seca, e pinga, e não para. Versículo 16 de Provérbios 17. Contê-la seria conter o vento. Como é? Não tem fazer como a Dilma pensou, né? Armazenar vento. Não dá, irmão. Como é que eu vou conter o vento? Não tem como conter uma mulher briguenta. Ela quer brigar, ela quer brigar, ela quer brigar. O marido chega em casa, morto, cansado, a mulher quer falar. Seus filhos. Dá 10 minutos pro homem chegar em casa, mulher. Conter seria como pegar óleo com a mão. Como é que é pegar óleo com a mão? Escorrega, irmão. Irmã, olha para outra irmã casada aí. Casada olhando para casada. Não vou nem botar o marido nessa. Casada olha para casada. Olha mesmo assim, irmã, larga de ser chata. Falei que ia pegar elas hoje? Falei. As adolescentes estão tudo rindo. Vocês são chatinhas em treinamento. Ai, Jesus, coitado desses meninos. Gente, numa família em desordem, tá a balança desequilibrada. Se o marido é sacerdote e a mulher é briguenta, está em desordem. Se o marido não é sacerdote e a mulher é idônea, está desajustado. Agora imagine se ele não é sacerdote e ela é briguenta. Lascou. Como é que cuida? Eu vou mandar lá para o gabinete do pastor Adalberto. Vai lá, o pastor Adalberto vai ajudar. Eu estou fora dessa. Como deve ser a mulher de uma família em ordem? Como é que a mulher deve ser? Provérbios 31, versos 26 e 27. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. A mulher que é idônea, a mulher que está com a família em ordem, ela não come o pão da preguiça. Para de dormir até meio-dia. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Ela é sábia. Ela não é sábia de ser conhecedora da ciência, ela é sábia da sabedoria prática de Israel, porque aqui Provérbios é um dos livros da literatura sapiencial de Israel, que é a sabedoria prática do povo.
Tem aquele cara, aquela pessoa que você conhece que estudou até a 3ª série do ano primário lá, igual meu pai dizia, da 4ª série, e é sábio pra caramba, que você quer sentar do lado para aprender. É essa sabedoria, a sabedoria da vida prática. Ela sabe a hora que ela vai falar, ela sabe a hora que ela vai cuidar, ela sabe a hora de deixar, ela é sábia. Ainda bem que eu não vou pregar no Dia das Mães. Porque aí, né, como é que elas vão receber a palavra depois de hoje? Cuida do bom andamento da sua casa. Você é a gerente da sua casa. Se está tudo bagunçado, está mal gerenciado. Está mal gerenciado. E essa bronca é sua, mulher. Está na Bíblia. E aí não vem discutir comigo, que não tem nada a ver com isso. Só estou trazendo a palavra de Deus. Amém, não amém? Amém, mulherada? Em uma família em ordem, os filhos entendem e cumprem o seu papel. Agora é com vocês. Família em ordem, o homem é sacerdote, a mulher é idônea e os filhos conhecem o papel que tem que cumprir. Êxodo capítulo 20, verso 12. Honre seu pai e sua mãe, para que você tenha longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Honrar pai e mãe. Porque quando vira adolescente, começa a achar que é mais esperto que pai e mãe. Aí eu zoo lá em casa o tempo todo. Pedro lá faz as coisas dele, fica maneirão, fala assim, do jeito que eu te ensinei. E ele... honra pai e mãe. O tempo inteiro. Efésios 6, versículo 1 ao 4. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe, de novo, porque Paulo vai buscar o livro de Êxodo. Honre seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Você quer ser bem sucedido? Quem quer ser um profissional super bem sucedido aqui? Você que é solteiro, quem quer? Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. Não adianta esforço algum que você fizer sem honrar pai e mãe. Não vai funcionar. O princípio da bênção de Deus para ter paz na sua vida é honrar pai e mãe. Então ouça seu pai, ouça sua mãe. Obedeça-os. Você mora debaixo do mesmo teto que eles. Obedeça-os. Você não se manda. Você não é autônomo. Você não tem segurança econômica para poder sair daquele teto. Então, queridinho, o baile que tu dança é o baile que papai manda tocar música. E ponto. Amém? E essa família vai estar em ordem. Então a família em ordem é uma família onde os entes daquela família sabem o seu papel. Por quê? Porque na desordem não tem paz. Porque na desordem não tem Deus. Porque o meu Deus não habita na bagunça. Ele habita na ordem. Então, na campanha da família, nós vamos orar para a tua família, glória a Deus, aleluia. Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua família, glória a Deus, aleluia. Mas nada adianta se você não colocar a tua família em ordem. Porque Deus age por princípios, querido. Deus age por princípios. Os princípios dele são imutáveis. Ele vai para cumprir a sua palavra. Ele vai cumprir a palavra. Por nos amar, vai cumprir a palavra. Então, coloque a tua casa em ordem, para que você vá bem. Amém? Fique em pé no seu lugar.